Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É, eu estou fazendo essa live porque eu vou estar abordando alguns temas muito bacanas, temas bíblicos, né? Temas tirados da Bíblia, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento na fé, e eu creio que vai ajudar a muitas pessoas, vai ajudar muitas, né? E um dos temas que eu vou estar abordando aqui hoje são os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, a volta de Cristo. É lógico que eu tenho aqui um esboço que eu fiz para me auxiliar aqui na maneira de eu expor para vocês essa mensagem, né? Nós temos visto que ao decorrer da história tudo está sendo conduzido a esse momento glorioso da volta do Senhor Jesus, né? No sermão escatológico, Jesus forneceu vários detalhes sobre a sua volta. Ele não marcou uma data, né? Jesus não marcou uma data. Ele não disse quando voltaria, mas nos avisou sobre os eventos que antecedem esse momento tão extraordinário. Esse sermão pode ser encontrado nos três evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, capítulo 24, que é Marcos, capítulo 3, e Lucas, capítulo 21. Né? E nós temos visto que tudo que tem acontecido nos dias de hoje são as profecias da palavra de Deus se cumprindo. Nada está acontecendo por acaso. Nada, absolutamente nada. Né? As guerras, as epidemias, as doenças, nada está acontecendo por acaso. Tudo é a palavra de Deus se cumprindo. Né? E um dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus são os falsos cristos. Jesus nos alerta de algo que não é privilégio apenas dos nossos dias. Sempre houve na história do cristianismo falsos cristos. Porém, no sermão de Jesus, percebe-se que nos últimos dias esse aparecimento de pessoas alegando ser o Cristo se intensificaria. Eles enganaram muita gente, enganaram e enganarão muita gente. Mas para nós e para todos aqueles que são salvos, são verdadeiros servos do Senhor Jesus, foi alertado que não lhes deis crédito. Né? Você pode ler isso daí lá em Mateus capítulo 24, no versículo 23. É algo que nos alerta e nos orienta muito a esse respeito. Nós temos nos dias de hoje muitos falsos mestres, falsos cristos, enganando a muitas pessoas. Né? Nós temos como o Buda, o Alá, em Cristo, e na Índia, em vários países do mundo, deuses que não acabam mais. Todos eles se passando pelo Senhor Jesus, na única e exclusiva finalidade de enganar as pessoas, né? Desviar as pessoas do caminho da verdade. E, e, e né, um desses enganadores é o falso profeta. Né? Tem o falso Cristo e os falsos profetas, semelhante aos falsos cristos. Também aparecerão falsos profetas de uma maneira mais acentuada nos últimos dias, embora esse também já fosse um problema bastante conhecido pela igreja primitiva. Infelizmente, esses falsos profetas e falsos mestres se infiltram dentro das igrejas, fazem grandes sinais e prodígios, enganam multidões. Mas nosso consolo é que não será possível, para eles conseguirem enganar os escolhidos.
enganar aqueles que são de Deus, os verdadeiros salvos em Cristo. É Deus quem nos preserva. A nossa vida está escondida nele, né? Todo aquele que quer se preservar na presença de Deus, então vai provar e ver se o Espírito realmente é de Deus, né? Nós temos hoje em dia uma heresia dentro das igrejas evangélicas muito, muito grande, de uma maneira escancarada, escancarada. Nós que não tem nada a ver com o evangelho pregado pelo Senhor Jesus, ensinado pelo Senhor Jesus, nem muito menos pelos apóstolos. Nós temos visto hoje um evangelho aonde tem se baseado no farisaísmo, nas heresias, no engano, que não tem fundamento bíblico, né? E nós temos visto igrejas levando a multidões de pessoas ao engano. Então, nós temos que analisar se realmente aquilo que nós temos apresentado para Deus e da maneira que nós temos servido a Deus, se tem fundamento bíblico, se realmente é o que tem te levado até Deus, né? É por isso que hoje em dia um dos sinais que também que antecede a volta do Senhor Jesus, e é isso que eu estou falando, é a apostasia. O aparecimento dos falsos cristos e falsos profetas está diretamente ligado à apostasia. Para você entender, os termos originais gregos utilizados no Novo Testamento para descrever a apostasia, para você entender que nem sempre é a própria palavra apostasia. Trazem a ideia de abandono de forma consciente da fé, de modo que ocorre uma rejeição à verdade e às Escrituras, e reflete um estado de rebelião e revolta contra o próprio Deus. Todo falso profeta, pessoal, presta atenção, filho, no que eu vou te falar. Todo falso profeta ou falso mestre é uma apóstata, pois necessariamente ele precisa conhecer a verdade da palavra de Deus a ponto de negá-la e por fim distorcê-la, originando um falso evangelho e semeando doutrinas de demônios entre as pessoas. Hoje podemos notar claramente um sincretismo religioso e o pragmatismo invadindo muitas igrejas evangélicas. Isso, igrejas inteiras, ministérios inteiros. A palavra de Deus também nos adverte que na grande tribulação haverá uma apostasia ainda mais intensa. Então você veja, para a pessoa chegar a um patamar de apostasia, pessoal, ela primeiro tem que conhecer a palavra de Deus. Ela tem que conhecer a palavra de Deus. E conhecendo a palavra de Deus, o que ela faz? Ela distorce a palavra de Deus de uma maneira errônea para se beneficiar, para tirar proveito. Né? Por isso que nós temos visto que a apostasia tem se intensificado nos quatro cantos do mundo, praticamente em todos os lugares. Em todos os lugares. Né? E por isso nós temos que vigiar muito. Né? Jesus ele nos ensinou que nós temos que vigiar para depois orar. Né? Então, você tem que alicerçar a tua fé na palavra de Deus. Você tem que colocar toda a tua confiança na palavra de Deus. E mesmo aonde você está, aonde eu estiver, nós temos que aquilo que vem aos nossos ouvidos, nós temos que analisar para ver se tem fundamento bíblico, se realmente é o evangelho de Jesus, se realmente é aquilo que vai te levar ou que vai nos levar ao reino de Deus. Né? Provai e vede se o Espírito é de Deus. Né? Porque nos últimos dias, a igreja de Deus,
os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles sofrerão perseguições acirradas. E isso já está acontecendo nos dias de hoje. Nós vemos países, né, não é o caso, é muito pouco o caso de perseguição aqui no Brasil, mas há países em que os cristãos são perseguidos de uma forma acirrada, são queimados, são executados, são dilacerados. Né? Às vezes você não tem essa consciência porque não está acontecendo ao seu redor, ao seu lado, no seu cotidiano. Mas isso está se cumprindo ah, ao decorrer aí dos anos e em todo o mundo. Né? O evangelho não vai se cumprir só ao nosso lado ou na nossa cidade. O evangelho ele vai se cumprir no mundo todo. É isso que você tem que ter consciência. E Jesus também nos alertou que haveria de acontecer grandes perseguições aos santos, aos cristãos. É verdade que sempre houve perseguição na história da igreja, principalmente no século I depois de Cristo, né, que foi os mártires, os cristãos que foram crucificados, que foram lançados nas covas dos leões, que foram perseguidos, que foram dilacerados. E isso está voltando a acontecer de novo, porque é um dos sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Você está entendendo, filho? Porque se você não se preparar, se eu não me preparar para esse dia, para esse evento tão glorioso que será a volta do Senhor Jesus, o prejudicado será eu, será você também, né? Mas pelo alerta de Jesus, combinado com a afirmação de que haverá uma tribulação como nunca houve antes, podemos entender que nos últimos dias essa perseguição seria intensificada. Nenhuma outra religião na história da humanidade teve tantos mortos quanto o cristianismo. Existem cristãos sendo perseguidos moralmente, como também existem cristãos sendo perseguidos fisicamente e levados à morte. É o que nós temos visto. Às vezes você não tem sido perseguido fisicamente, mas moralmente nós temos sido bombardeados 24 horas por dia. Quando não são pessoas, você liga a televisão e a imoralidade está de uma forma escancarada. Da televisão só jorra coisa que não presta, só jorra o lixo que contamina, que destrói, que tem acabado com a nossa família, né? Isso é a perseguição moral. A perseguição moral. Nós temos visto a prostituição, o homossexualismo, nós temos visto atrocidades como nunca se foi vista na história do nosso país e na história da humanidade acontecer. Né? Então nós temos que nos preparar para esse evento, que será a segunda, ou que será a volta do Senhor Jesus. Né? Para finalizar, um dos sinais, desses sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus, são as guerras, são os conflitos, são os terremotos. Né? Após Jesus ter profetizado tais acontecimentos no sermão, né, o mundo nunca mais conheceu um período de paz. Guerras sempre aconteceram, né? Sendo as duas piores no século passado. E em muitos países do mundo hoje existem guerras ocorrendo de todos os tipos. Né? Você veja, teve o massacre a Segunda Guerra Mundial, o massacre de Hitler, e guerras, guerra do Vietnã, milhões de pessoas foram mortas, as pestes, as pragas. Né? Então, tudo isso antecede a volta do Senhor Jesus. E nós vemos que
muitas pessoas não têm se alertado para isso. Muitas pessoas não têm se alertado para isso. É como se nada estivesse acontecendo. É como se Jesus não existisse, é como se não existisse um evangelho, é como se a palavra de Deus não estivesse se cumprindo. E não é essa a realidade. É isso que eu quero que você entenda, filho, entendeu? Para que você, estando alerta, busque a Deus, entregue a sua vida para Deus, assume a sua fé, porque é ela que vai te salvar, é ela que vai te levar até o reino de Deus, e não há outro caminho. O reino de Deus é um caminho estreito a seguir, é uma vida de renúncia, mas vai valer a pena, meu amigo. Pode ter certeza disso, vai valer muito a pena, porque Deus, ele vai cuidar de você, cuidar de toda a tua casa, de toda a tua família, tá bom? Outro dia a gente volta abordando outro tema para que possamos crescer na fé, na graça e na presença de Deus. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.